Tasquei o olhar pela janela, sentindo a escuridão da noite se fechar ao meu redor. As sombras dançavam nas ruas desertas, enquanto uma sensação inquietante percorria a minha espinha. Minha mente estava obcecada pelos eventos perturbadores que testemunhei no último dia. Aquele vizinho, Charles, sempre foi uma figura misteriosa, mas nada poderia me preparar para o que eu tinha visto. Minha esposa, Emily, e eu éramos os vizinhos mais próximos de Charles, o homem que há 5 anos sofrerá a tragédia do desaparecimento de seu filho de 14 anos. Sempre mantivemos uma relação cordial, mas respeitávamos o espaço dele, evitando tocar no assunto delicado de seu filho. No entanto, tudo mudou quando o vi cavando um buraco no quintal. Eu estava voltando para casa naquela tarde ensolarada quando deparei com Charles, ofegante e com o rosto tomado por um misto de desespero e culpa. A pá que ele segurava tremia em suas mãos. Eu me aproximei, prontamente oferecendo ajuda, mas ao invés de agradecer, ele me mandou embora de forma rude e abrupta. Sua reação me deixou perplexo e preocupado. Aquela noite foi um verdadeiro pesadelo. O terror crescia dentro de mim a cada hora que passava. Da janela do meu quarto, notei uma luz fraca vindo do quintal de Charles. Ele estava cavando novamente, desta vez sob o brilho da lua cheia. Meu coração acelerou quando, entre as sombras, vislumbrei um saco de lixo preto no fundo do buraco. Meu estômago se revirou, e um arrepio percorreu meu corpo. A ideia de que o que estava no buraco pudesse ser o corpo de seu filho perdido me atormentou. Eu queria contar tudo para Emily, dividir o fardo que carregava, mas o medo de envolvê-la em algo tão aterrorizante me manteve calado. Durante o dia, tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas, mas aquela terrível imagem me assombrava. No dia seguinte, ao sair de casa, notei que o buraco havia sido tapado, como se nada tivesse acontecido. O carro de Charles estava estacionado na rua, mas ele não estava à vista. Uma onda de alívio e ao mesmo tempo inquietação percorreu meu corpo. Tentei ignorar os pensamentos sombrios, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado persistia. Os dias seguintes foram ainda mais angustiantes. Charles evitava qualquer contato conosco e parecia viver em total reclusão. Eu me perguntava constantemente o que ele havia feito com o saco de lixo preto, se de fato havia se desfeito do que quer que estivesse lá dentro. Minha mente divagava por caminhos obscuros, imaginando o pior possível. Até que uma noite, olhando pela janela, senti uma presença. Era Charles, parado no jardim, com os olhos fixos na minha casa. Seu olhar era vazio, mas havia uma intensidade perturbadora na forma como ele me observava. Foi como se ele soubesse que eu estava ciente de seus segredos obscuros, como se estivesse me desafiando a dizer alguma coisa. O medo e a apreensão tomaram conta de mim, e eu recuei da janela, me escondendo nas sombras do meu próprio lar. Naquela noite, mal consegui dormir, pois sabia que aquele olhar era apenas o começo de algo terrível. Charles não estava disposto a deixar testemunhas de seus atos sombrios, e eu me encontrava no epicentro do seu segredo obscuro. Desde então, vivo com o peso dessa experiência aterrorizante, trancado em minha própria casa, esperando o momento em que ele dará o próximo passo. A sensação de estar sendo observado se tornou constante, e as noites se tornaram eternas sessões de vigília. Ninguém mais sabe o que aconteceu naquela noite em que vi Charles cavando o buraco e descobrindo o saco de lixo preto. A verdade permanece oculta, e esse enigma inexplicável parece não ter solução. A escuridão que agora me cerca é mais densa do que nunca, e eu temo que em breve me tornarei mais uma história perturbadora de um encontro sinistro com um vizinho assustador e seus segredos aterrorizantes. Morar sozinho em uma área ruim pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando você acabou de sair da faculdade e está começando sua vida. Pode ser difícil encontrar o lugar perfeito para morar e, às vezes, a única opção é um lugar onde você não tem a garantia de ter os melhores vizinhos. Infelizmente, esse foi o meu caso, pois sempre tive um pouco de rancor contra a maioria das pessoas que moravam ao meu redor. De um lado, estavam os vizinhos que sempre tocavam música alta,
enquanto do outro lado estavam as duas pessoas mais assustadoras que eu já conheci. Um dia, enquanto estava sentada na minha varanda, notei que a mais velha das duas mulheres da casa ao lado segurava a mais nova, que estava tendo algum tipo de surto. Era muito perturbador assistir, e muitas vezes eu me sentia desconfortável perto deles. No entanto, as coisas pioraram uma noite, quando eles faziam um barulho invulgarmente alto. A mulher mais jovem estava gritando e tendo um ataque, enquanto a mulher mais velha gritava de angústia. Eu não aguentava mais, então decidi ir até lá e pedir que falassem baixo. Quando a mulher mais velha abriu a porta, ela ficou claramente irritada com meu pedido e bateu a porta na minha cara. Fiquei chocado e não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Foi então que percebi que precisava fazer algo sobre essa situação. Esses vizinhos não estavam apenas perturbando minha paz, mas também estavam causando danos a si mesmos e aos outros. Ao voltar para a cama, derrotada e exausta, não pude deixar de notar que o barulho dos meus vizinhos finalmente havia cessado. Finalmente consegui descansar um pouco e, antes que eu percebesse, a noite havia passado em um piscar de olhos. No entanto, meu sono tranquilo foi interrompido abruptamente por um barulho estranho vindo do andar de baixo. Eu não podia ignorá-lo, por mais que eu quisesse. Eu rapidamente pulei da cama e, cautelosamente, fui até a porta. Meu coração estava batendo forte no peito enquanto eu ouvia atentamente qualquer outro som. Mas tudo que eu podia ouvir era o som da minha própria respiração. O alívio tomou conta de mim quando voltei para a cama, convencida de que era apenas minha imaginação me enganando. Mas meu alívio durou pouco quando ouvi outro barulho vindo do canto da sala. Eu rapidamente pegaram meu telefone e usei sua luz para escanear a sala. Meus olhos se arregalaram de medo quando vi uma figura escura se movendo em minha direção. Eu congelei, incapaz de me mover à medida que a figura se aproximava cada vez mais. Justamente quando pensei que não aguentaria mais, a luz do meu telefone revelou a verdadeira identidade da figura. Era minha vizinha, a louca da casa ao lado. Ela gritou como uma louca, fazendo com que eu gritasse junto com ela. Eu tropecei em direção à porta, tentando freneticamente escapar do alcance dela. Ao descer as escadas correndo, pude ouvir os passos dela me seguindo. Finalmente chego à porta da frente e a tranquei atrás de mim. Liguei imediatamente para a polícia, contando sobre minha vizinha louca e seu comportamento estranho. Quando a polícia chegou, eles a levaram sob custódia e a mulher mais velha da casa ao lado implorou por sua libertação. Mas a polícia insistiu que precisavam mantê-la sob custódia, pelo menos durante a noite. Quando estavam saindo, um dos policiais me perguntou se eu queria apresentar queixa contra ela. Eu considerei isso por um momento, mas acabei decidindo contra isso. Enquanto a polícia escoltava para longe, a mulher mais velha me deu um olhar que causou arrepios na minha coluna. Seus olhos estavam cheios de uma quantidade inimaginável de ódio e maldade. Eu soube naquele momento que não poderia mais ficar neste lugar. A vizinha com doença mental não era apenas assustadora, mas também perigosa. Era hora de eu seguir em frente e deixar esse pesadelo para trás. Ao longo da minha vida, morei em 3 casas diferentes com minha família. Cada lugar guarda uma lembrança especial, mas há uma experiência que me chama a atenção. Uma experiência que deixou um impacto duradouro na minha vida. Foi durante meu tempo na primeira casa, quando eu tinha apenas 15 anos, que tive um encontro com nossos vizinhos que nunca esquecerei. No começo, minha família não era muito amigável com eles, mas um dia, enquanto meu irmão mais novo e eu estávamos jogando basquete na garagem, um dos vizinhos se aproximou de nós. Seu nome era Todd, e ele perguntou se estávamos realmente nos mudando, como ele tinha ouvido. Essa conversa levou a um convite para disparar armas de ar comprimido na floresta no dia seguinte. Enquanto caminhava com Todd e seu irmão, Eric, até a floresta, não pude deixar de sentir uma sensação de mal-estar. O nível de seriedade deles com a atividade era estranho para mim e meu irmão, e nos sentíamos forasteiros. Quando chegamos à floresta, Todd nos entregou as armas, mas depois lançou a bomba de que eram armas reais.
Eric começou a atirar em árvores do outro lado do rio e eu imediatamente percebi o perigo da situação. Olhando para trás, essa experiência me ensinou a importante lição de ser cauteloso e consciente do que está ao meu redor. Também me ensinou o poder de dizer não quando algo não parece certo. Exorto todos a estarem cientes de suas ações e das possíveis consequências que elas possam ter. Nunca sabemos em que tipo de perigo podemos estar nos colocando, e devemos sempre estar vigilantes e cautelosos. Naquela noite fatídica, uma brisa refrescante entrou pela minha janela aberta e senti um objeto duro pressionado contra a nuca. Mas em vez de entrar em pânico, fiquei calmo e sereno. Foi surpreendente a rapidez com que consegui entender a situação e até ouvi a voz de Todd sussurrando atrás de mim. Ele me ameaçou, alertando-me para não falar sobre as armas e sua visita, ou então ele voltaria e mataria a mim e minha família. Embora estivesse com medo, eu sabia que tinha que manter a calma e respondia em voz baixa. Todd então empurrou minha cabeça com sua arma antes de desaparecer pela janela. Durante meses, fui assombrado pelo comportamento estranho de Todd e Eric. Eles observaram cada movimento meu de uma determinada janela da casa deles, e fomos assediados repetidamente. Apenas uma semana antes de nossa mudança, Todd apontou uma pistola para mim e eu caí no chão, temendo pela minha vida. Os dois meninos riram e me chamaram de um nome depreciativo, e o assédio continuou até que finalmente nos mudamos. Apesar de tudo, meu irmão e eu não falamos sobre os meninos e suas ameaças. Mas uma coisa é certa, aqueles dois meninos estavam profundamente perturbados e foi uma decisão sábia deixar aquele lugar para trás. Compartilho essa experiência com você hoje para exortá-lo a tomar cuidado em sua vida. Não permita que você ou seus entes queridos sejam submetidos ao perigo. Afaste-se agora e comece de novo em um ambiente mais seguro. É importante estar ciente das pessoas e situações ao nosso redor. Devemos estar sempre vigilantes e cautelosos, e devemos estar dispostos a dizer não quando algo não parece certo. O mundo pode ser um lugar perigoso e devemos fazer tudo ao nosso alcance para proteger a nós mesmos e nossos entes queridos. E você? Já teve algum vizinho que fez algo suspeito, ou que te dá calafrios só de olhar? Deixe aqui nos comentários sua história com seu vizinho, e quem sabe ela aparece no nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e se gostou do nosso vídeo, curta e compartilhe, para que possamos continuar trazendo mais relatos assustadores. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.